Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, gente. Estamos começando a nossa 17ª aula e começando a nossa última semana de conteúdo, como eu expliquei para vocês na nossa aula síncrona de quinta-feira passada. Bem, essa semana é uma semana em que eu vou apresentar para vocês conceitos da engenharia de software relacionados aos processos de desenvolvimento. Hoje é uma aula em que eu apresento os modelos de processo, né? E na verdade apresento os conceitos relacionados a modelos e processos de software. Na aula passada, a gente aprendeu, na aula 5, lá na primeira semana do curso, a gente aprendeu sobre crise do software, né? E eu apresentei para vocês naquela aula sobre fatores propulsores dessa crise que estão relacionados com a crise do software, com as características do software. Então, considerando aquelas características, várias ideias surgiram para se melhorar, para se otimizar o processo de desenvolvimento. Foi daí que surgiram roteiros de desenvolvimento de software, né? Então, esses roteiros, eles são chamados de processos de software. Esses processos, eles basicamente, eles são baseados em ideias que podem ser adaptadas sobre como se desenvolver software, tá? E essas ideias a gente chama na engenharia de software de modelos de processo, tá? Então, processo de software é como você e sua equipe desenvolvem um software. Os modelos de processo de software são as ideias gerais, os frameworks para se processar, para se desenvolver softwares, tá? Então, processos de software possuem atividades tanto de análise como de projeto, que a gente viu na primeira semana de aula o que seria tarefas de análise e tarefas de projeto. Processos, em geral, fornecem detalhes de como se construir software, seja definindo um planejamento e estimativa de projeto, seja criando ou definindo, na verdade, técnicas de análise de requisitos que devem ser aplicadas, seja definindo como e quais serão as estruturas de dados a serem utilizadas, os algoritmos, os padrões de codificação, de padrões de projeto, técnicas de realização de testes e manutenção. Basicamente, os processos de software definem métodos, procedimentos e ferramentas para se produzir software. Um processo de software é o termo utilizado para definir diferentes procedimentos, diferentes formas de se desenvolver software. Processos, portanto, visam assegurar ao desenvolvimento tanto que os prazos como as necessidades sejam atendidos, tá? Como também aumentar a produtividade da equipe, do time, de forma econômica, com qualidade assegurada. Então, um conjunto coerente de atividades eu posso definir como sendo processo de software, tá? Então, é um conjunto coerente de atividades para produção de software. Conjunto coerente de atividades. O que é que significa isso? Eu ter atividades sistematizadas, bem definidas, claras, com seus papéis bem definidos para a equipe, e que esses conjuntos de atividades sejam coerentes. Portanto, processos permitem organizar, instrumentar, planejar, acompanhar projetos e treinar equipes. Aí você pode pensar: professor, então existe uma forma ideal de se desenvolver software? Na verdade, existem formas ideais a depender de equipes. Não quer dizer que um processo que eu desenvolvi com minha equipe ou para um software em específico vai dar certo, vai ser o melhor, o mais ideal processo para outra equipe. Não existe, na verdade, um processo ideal. As organizações, elas podem ter desenvolvido abordagens diferentes para o desenvolvimento de software que estão adequadas aos seus contextos. Um exemplo muito comum
é o do Spotify. O Spotify desenvolveu um processo muito conhecido que é o Squad. O Squad, ele é um processo que o Spotify adequou bem às suas equipes. E ele é um processo que foi bem visto pela comunidade de software e tem sido adotado por outras equipes de desenvolvimento ao redor do mundo, e está cada vez mais popular o Squad, tá? Então, processos eles evoluem à medida que a capacidade das pessoas, o entendimento das pessoas e da própria organização melhora, não somente a respeito do produto que está se desenvolvendo, mas especialmente em relação a níveis de maturidade, de entendimento do próprio processo. Então as organizações elas aprimoram os processos conhecidos. Eu posso criar um processo na minha empresa que é uma adaptação de várias ideias, de vários modelos e vários processos inclusive, e dar um nome para aquele processo e adotar aquele processo na minha organização. Então o uso de um processo inadequado, preste atenção nisso, pode reduzir não somente a qualidade do produto que está sendo desenvolvido, como a própria utilidade do mesmo, e aumentar com isso os custos. É como você construir um prédio sem usar os padrões adequados para construir aquele prédio. Aquele prédio pode ter a sua qualidade deteriorada, como também a própria utilidade. Se eu construir uma escada, por exemplo, mal feita, ela talvez não tenha utilidade, né? Então em software a ideia é a mesma. Então sem o uso de processos, erros são cometidos de forma repetida, né? A dificuldade de prever cronograma e orçamentos. Vocês estão lembrando de alguma coisa? Crise do software, né? Existe um alto índice de defeitos, retrabalhos, desperdícios. Então os processos eles foram criados naquela época e continuam sendo criados hoje com que objetivo principal daquela época? De resolver problemas da crise do software, né? Então as empresas, na verdade, não é que a crise do software, com a reunião da OTAN, com a criação do termo engenharia de software, eles definiram ali processos. Não, as empresas, as organizações, os times, desenvolvendo cada um da sua maneira, eles foram percebendo as melhores práticas. A gente vai chegar, inclusive, num ponto interessante na nossa aula síncrona desta semana, para falar sobre o manifesto ágil, né? Porque a gente chega num ponto que as empresas elas conseguem ir resolvendo os seus problemas, e muitas vezes com soluções comuns, e eles definem princípios, tá? Que eles passaram a chamar de princípios ágeis, tá? Para se resolver problemas comuns da indústria de software. Uma outra característica quando não se usa processo de software é o alto índice de defeitos, de retrabalho, de desperdício, a dificuldade de implementar boas práticas e lições aprendidas, e por fim, dificuldade de realizar ações para a prevenção de defeitos. Então, os processos em geral, eles têm 4 atividades em comum. Na verdade, eles têm essas atividades, mas isso não quer dizer que elas nos processos vão ter exatamente esses nomes, ou que vão ter a mesma forma de realização dessas atividades. O que eu quero que vocês entendam é que, assim como uma casa tem uma fase de construção dos fundamentos da casa, instalação da parte hidráulica, elétrica, levantamento das colunas, fase de colocar a laje, de fazer o acabamento, assim como existem as fases diferentes de uma construção de uma casa, nos processos de software, a gente pode perceber 4 fases também que todos os processos em geral têm. Primeiro, a fase de especificação, que como o próprio nome diz, é uma fase em que é possível a organização que está desenvolvendo definir quais são as funcionalidades e restrições. Isso tem a ver com o que eu falei na nossa aula de quarta-feira passada sobre requisitos funcionais e não funcionais. Então imagina que essa é a fase que os analistas eles tentam descobrir quais são os requisitos a serem desenvolvidos, e eles conseguem classificar esses requisitos em funcionais e não funcionais. Por exemplo, não quer dizer que tem que ser essa classificação necessariamente, mas essa é a mais usual. Uma segunda fase, projeto e implementação de software. Então essa é uma fase que em geral os processos
possuem e que não necessariamente elas, como eu já disse, têm esse nome, não necessariamente elas vão ser compostas só de uma fase, elas podem ser subdivididas, tá? Então essa em geral é a fase que é a produção do software. Uma terceira fase é a fase de validação, que como o próprio nome diz, é a fase em que o software ele é validado de acordo com aquilo que foi feito lá na primeira fase, que é a fase de especificação. E por fim, a fase de evolução, que é quando a gente passa a monitorar o software para ver se ele está evoluindo de modo a atender às necessidades do cliente e dos seus usuários. Então, basicamente, nós podemos descrever os conceitos básicos de processos de software nessa figurinha, onde eu tenho o processo acontecendo, que normalmente acontece de forma cíclica, ou seja, as fases elas se repetem entre si, envolve pessoas com habilidades diferentes, que passam por treinamentos. É comum em um processo, a empresa X, trabalha sempre atendendo organizações do setor de saúde, por exemplo. Só que pegou um projeto desafiador na área de mobilidade urbana e vão ter que trabalhar com tecnologias diferentes, inclusive tecnologias de desenvolvimento. O que é que os gestores, os líderes da organização faz? Assim como toda empresa, faz treinamento. Olha, vamos treinar esse pessoal em tecnologias de geoprocessamento, em tecnologias de objetos móveis e etc. Então, são pessoas que, além de terem capacidades, habilidades e motivações diferentes, são pessoas que têm que passar por treinamento como toda organização, certo? Então, esse processo cíclico recebe insumos. Esses insumos podem ser, inclusive, insumos relacionados à própria organização, como também insumos relacionados ao contexto em que o software está sendo implementado, aspectos legais, entrevistas com colaboradores para que se possa identificar requisitos. Esse processo cíclico gera artefatos. O que são artefatos? São desde documentos de software que são utilizados para compor o próprio sistema computacional como um todo, como inclusive artefatos de software no sentido de programação. Um modelo, um diagrama é um artefato de software, um documento textual, assim como uma classe de código pode ser considerado um artefato, tá? Além de ferramentas e equipamentos, né? Uma ferramenta de software utilizada para melhorar o desenvolvimento, para permitir que eu possa desenvolver uma ferramenta case, uma IDE, além de outras ferramentas aí que podem estar relacionadas como protótipos, sistemas legados ou até hardware, né? Então, processos em geral são procedimentos e métodos que definem relacionamento entre as tarefas e as atividades que estão sendo realizadas aqui. Então, os insumos, as pessoas, os procedimentos, os artefatos e as ferramentas, ou seja, todo esse conjunto de características depende do processo utilizado. Por exemplo, os insumos utilizados em um processo talvez não sejam o mesmo utilizado em outro. Os artefatos que são gerados também talvez não sejam. Os papéis das pessoas que estão colaborando também nem sempre são os mesmos papéis, tá? Então os processos se baseiam em perspectivas de desenvolvimento diferentes. Isso vai ficar bastante claro nas próximas aulas. Então, os processos eles são definidos, baseados em modelos, em ideias diferentes, tá? Então, tudo isso aqui, todo esse processo cíclico envolvendo todas essas características, essas tarefas, essas atividades, são de fato os modelos que compõem tudo isso, ou seja, as ideias são adquiridas desses modelos. Então, um modelo de processo é também conhecido como um paradigma, um framework de engenharia de software ou ciclo de vida. Então é uma descrição simplificada, de forma abstrata, não tão superficial, né, sobre como um processo que segue aquele modelo, que segue aquelas ideias, deve ocorrer. Ou seja, ele representa um processo sob determinada visão, fornece informações parciais de como o processo deve ser realizado. Ele define atividades, define produtos de software, define papéis, insumos, artefatos, tá? Mas ele apresenta, na verdade, tudo isso como ideias gerais que podem ser seguidas
e que devem ser seguidas caso se deseja obter um produto de software com confiabilidade, com qualidade e respeitando aquelas ideias que são ali apresentadas. Tá? Então, diferentes modelos representam diferentes categorias de processos de software. Um processo de software pode implementar ideias, inclusive, que são advindas de modelos diferentes. A gente vai ver isso no processo que eu irei apresentar, que é o Scrum. Tá? Então, é por isso que eles também são chamados de frameworks, de arcabouços de processo, porque eles podem ser adaptados ou ampliados para criar processos mais específicos. Então, basicamente, para finalizar, a gente vai ver aí esses 4 modelos. O modelo em cascata, que é o ciclo de vida tradicional, a prototipação, o modelo incremental e o desenvolvimento evolucionário. Bruno, só existem esses? Não, existem modelo de desenvolvimento baseado em componentes, RAD, existe modelo em espiral, e enfim, existem vários outros modelos, mas esses são suficientes para que a gente entenda toda essa questão relacionada a modelos de desenvolvimento e processos de software, e também para que a gente possa apresentar de fato os métodos ágeis e entrar no Scrum. Tá bom, pessoal? Então eu finalizo por aqui nossa 17ª aula. Qualquer dúvida, joguem para mim no Slack. E essa é uma semana crucial porque, como eu já disse, nós teremos uma atividade individual que na sexta-feira eu irei publicar para vocês, tá? E eu vou deixar as 2 semanas seguintes livres, na verdade 1 semana e meia, para que vocês possam desenvolver o projeto final de vocês. Tá bom, pessoal? Valeu, tchau, tchau.